Registrei um filho que não é meu. E agora? O que será que acontece quando uma pessoa registra um filho e depois fica sabendo que a criança não é o seu filho biológico? Será que faz diferença se o casal eram casados ou não? Fique comigo até o final e saiba de todas essas informações. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro, advogado especialista em direito familiar. Como forma de gratidão, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Quando há um casamento entre um homem e uma mulher e a criança nasceu durante esse casamento, a presunção é que o marido seja o pai da criança. No momento do registro do nascimento, o pai não precisa estar presente. Basta que a mãe apresente a certidão de casamento e com isso o nome do seu marido é inserido, é colocado na certidão de nascimento da criança. Quando essa criança advém de um relacionamento, de um namoro ou um caso, por exemplo, não existe essa presunção de que esse parceiro é o pai da criança. Nesse caso, é necessário que esse suposto pai compareça no cartório de registro civil para configurar a paternidade de forma espontânea e voluntária. Mas e aí, doutor? O que acontece quando o pai realiza o registro de livre e espontânea vontade ou devido ao casamento e passa-se um tempo e ele descobre que não é o pai? Como que fica essa situação? O primeiro momento é procurar um advogado especialista na área ou o defensor público. Nesse caso, vai ser ajuizada uma ação negatória de paternidade, pedindo a anulação do registro civil. Contudo, existem algumas situações que devem ser observadas. Não é tão simples assim como parece. Um dos pedidos nesse processo é que seja realizado o teste de DNA, a fim de comprovar se a criança é ou não filho dessa pessoa. Provando que o filho não é seu e não havendo a configuração da paternidade socioafetiva. Mas o que é isso, doutor? É quando o laço afetivo entre a criança e o suposto pai são muito estreitos. Há vínculos afetivos formados entre esse suposto pai e a criança. Será então retirado o nome do pai da certidão de nascimento da criança, mas desde que não tenha essa afetividade. Mas se essa criança veio de um caso e um suposto pai não era casado com a mãe na época da gravidez, como que fica essa situação? Nesse caso, deve observar se houve um vício de consentimento, ou seja, se esse suposto pai foi induzido, foi enganado de alguma forma a registrar o filho como se seu fosse. Por exemplo, a mãe da criança não falou nada que tinha um outro parceiro, mantinha um outro relacionamento sexual na época da gravidez. Essa é uma questão. Outro ponto é o desejo do pai em registrar o filho. Ou seja, mesmo sabendo que o filho não era seu, ele quis mesmo assim registrar, assumindo a paternidade, considerando a afetividade, o vínculo que ele tinha com essa criança desde o seu nascimento, ou seja, cuidava dela como se seu filho fosse. E por último, é o exame de DNA, que é uma prova pericial produzida lá no processo. E com ela, tem o objetivo de afastar ou confirmar a paternidade biológica. Vale ponderar que o fato do exame de DNA ser negativo não é suficiente para desconstituir a paternidade.
Como eu disse no início, se houve laços afetivos e analisando o caso específico e as provas produzidas no processo, o juiz pode não conceder esse pedido de negatório de paternidade, mesmo se o exame der negativo. Observação: cada caso é um caso e deve ser analisado de forma individual. O que eu passo aqui são informações jurídicas abrangentes, mas se você tem uma situação semelhante, é importante passar por uma consulta jurídica através de um advogado, pois assim será analisado o seu caso de uma forma mais detalhada, de uma forma mais específica, para ver as possibilidades, para verificar quais são as provas que tem e assim tomar a melhor atitude, a melhor medida jurídica possível. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e até uma próxima oportunidade.